Boa noite. Olá. Vou chamar o Lincoln. Só um minutinho. Tudo bem com vocês? Só não sei como é que eu faço para chamar o Lincoln. Lincoln, cadê Precisa me chamar você? que eu já cheguei. Ê! Uhul! Lincoln, agora eu preciso saber como que eu coloco para gravar. Eu acho que gravava no final só, mas aí não sou a melhor Não. pessoa para te responder não, viu? A gente está aprendendo, né? Mas a gente consegue, né, amigo? Opa, com certeza, com certeza. Boa noite, então, oficialmente! Boa noite. Que alegria estar aqui nessa noite com você, Lincoln, e com todos os nossos amigos que estão entrando aqui na nossa live. E hoje a Sim, gente sim. vai falar sobre motivação intrínseca. Mas eu acho legal a gente se apresentar para as pessoas que não nos conhecem, né, Lincoln? Perfeito. Perfeito? Então, vamos lá, pode começar você, amigo. Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou Lincoln Macedo, educador físico, psicometricista, e há aproximadamente 13 anos eu trabalho diariamente com pessoas com autismo e transtornos similares, e hoje atuo como consultor sênior da Inspirados pelo Autismo, e é isso. E é isso. Eu sou a Vanessa Maioral, sou educadora física, psicopedagoga, atuo com pessoas, né, no espectro do autismo há 12 anos e sou consultora da Inspirados pelo Autismo também, junto com o Lincoln, com a Jaque e com toda a nossa equipe, né, Lincoln? E é um Sim, trabalho que foi divisor de águas na minha vida, acredito que na sua vida também, né? Um trabalho que a gente faz, mas eu não levo como trabalho, eu levo como é uma alegria trabalhar com o que eu trabalho, é né? muito motivador. Exatamente. Lincoln, fiquei sabendo que hoje é dia do orgulho autista. E eu sinto muito orgulhosa de estar fazendo essa live hoje, né? Mostrando todo esse aprendizado nesse dia, né? Então acho que vale a gente lembrar isso hoje, né? Desse dia do orgulho autista. Sim, com certeza. Eu acho que construíram, né, criaram esse dia também, né, para que as pessoas tivessem consciência do quanto pode ser maravilhoso você ter contato com uma pessoa com autismo, né? Então, a gente poderia fazer uma live só para citar dos inúmeros aprendizados que nós tivemos, eu sei nós que a gente conversa sobre isso também, né? É, na convivência com pessoas com autismo, né? Mas você precisa estar disponível e aberto para isso. Uma pena que nem todas as pessoas estejam. E o fato de eu estar falando isso não quer dizer que a gente não tenha desafios, não. Com certeza a gente vai ter desafios, mas também vão ter muitos aprendizados. Sim, sim, muitos aprendizados, né? Muito gratificante trabalhar com pessoas com autismo, né? Muito gratificante. Mas vamos lá, né, Lincoln? Porque a hora corre, a gente tem só uma horinha, senão a gente fica aqui, a gente tem muita coisa para falar. E aí hoje a gente quer falar um pouquinho sobre motivação intrínseca na aprendizagem. A motivação intrínseca é um dos pilares da nossa abordagem, dentre os 4 pilares, né? É o pilar motivacional, então, que a gente vai estar falando um pouquinho agora, né, Lincoln? Perfeito, isso mesmo. E aí acho que para as pessoas entenderem, né? Porque quando a gente fala às vezes, motivação intrínseca, a pessoa franze a testa, ela, nossa, mas o que é isso, né? Intrínseco. Ela vai se pode até tentar pela definição das palavras deduzir, né? Mas na prática às vezes fica muito distante. E aí às vezes pode ser legal entender, né? O oposto, o que é a motivação extrínseca, por exemplo, né? Exatamente. Então, Exatamente. Porque dentro da nossa abordagem, a gente tem a motivação
E a gente tem os dois tipos de motivação, a intrínseca e a extrínseca. E lembrando que na nossa abordagem a gente não gosta de forçar as pessoas a nada, né? A gente gosta que elas participem da nossa atividade motivadas, né? Então a gente vai falar um pouquinho agora da extrínseca, que a gente usa um pouquinho menos na nossa abordagem, mas a gente usa também como uma estratégia para algumas metas que a gente quer adquirir, né? Sim, com certeza. É, pensa no seguinte exemplo. Uma pessoa, ela quer, sei lá, ela, por uma questão da sociedade, ela se cobra muito e quer ter um corpo perfeito, né? Então ela vai para a academia, mesmo sem gostar de ir para a academia, sem gostar de estar lá, sem gostar de se doar dentro daquele período de tempo ali, mas porque ela quer ter o resultado de poder ser aceito num determinado grupo de pessoas ao qual ela se envolve, enfim. Ela não tem o menor prazer de participar de todo aquele processo, sabe? De ir para academia, de ter aquela sensação de bem-estar de pós-atividade física, nada disso para ela interessa e é motivador. O que ela quer mesmo é ter um corpo bonito. Então, no final das contas, é uma motivação extrínseca, né? Ela não está curtindo todo o processo que está acontecendo ali com ela. Ela só quer o resultado. Então é quando você oferece algo, mas você quer algo em troca da criança, né? Por exemplo, aquela criança que precisa comer alguma coisa, e aí o pai e a mãe falam assim: ah, se você comer a comida, então depois eu te dou o celular. Ou eu te dou o famoso chocolate, né? E a criança acaba comendo, mas ela não tem relação positiva nenhuma com aquele alimento ou com aquele engajamento naquela atividade. Ela faz exatamente só pelo prêmio exclusivo que vai ter no final, né, Lincoln? Sim, fato. E aí, sabe o que é mais engraçado, Van? Que as O pessoas quê? querem que a criança vá lá e coma o brócolis de novo. Pois é. Só que ela não teve a menor relação de prazer, por exemplo, durante o processo. Ela só está focada no que ela vai receber em troca, na premiação dela. E se ela só estiver focada na premiação dela, ela não vai buscar espontaneamente o brócolis tão cedo, porque ela só vai estar pensando no que ela vai ter em troca. Exatamente. E aí a gente pensa naquelas crianças, né, aí que elas têm dificuldade com a hipersensibilidade, e ela tem uma dieta autorrestrita e ela precisa, né, comer esse brócolis. E aí esse brócolis vem e ela acaba sendo forçada a comer o brócolis porque ela tem um prêmio, né, o famoso chocolate, o famoso tablet ou celular no final. Mas por toda essa dificuldade que ela tem com fragrância, com cheiro, com textura, acaba que ela não tem uma relação positiva com esse brócolis, né? E aí ela vai exclusivamente na condição de comer o brócolis porque ela vai ter aquele famoso prêmio no final, Sim, né? Então a gente procura não fazer tanto isso na nossa abordagem, a gente quer trazer de uma forma diferente, né, Lin? sim. A Ingrid perguntou aqui, então extrínseca está... A Ingrid perguntou aqui, extrínseca então está relacionada ao externo? Então, acho que uma frase para definir bastante isso é quando a pessoa está envolvida num processo, mas ela não está curtindo o que está acontecendo no momento. Ela só está pensando no que ela vai receber em troca. Né? E como a Van colocou muito bem, no nosso trabalho vão ter vários momentos em que isso vai acontecer também. Mas o importante é que a gente tenha sempre aquela meta de estimular o prazer dela durante todo o processo. Né? E É a que gente esse vai prêmio conversar um não tá pouquinho mais sobre isso. esse prêmio ele não está ligado diretamente ao ato de comer o brócolis, né? O celular é uma outra coisa que não o ato de comer o brócolis, né? É algo externo ainda que vai vir. Sim, sim, com certeza. E aí a gente pode falar um pouquinho então agora da motivação intrínseca, né? Ao qual a gente trabalha bastante, né? Dentro da nossa abordagem, a gente prefere trabalhar com ela, né? Mesmo sabendo que em alguns casos a gente vai trabalhar assim com a extrínseca, né? Você tem algum exemplo, Lincoln, da motivação intrínseca? Sim, então, antes de eu dar um exemplo, eu lembrei de uma coisa, Van, que eu acho que pode ser legal falar também. A motivação extrínseca ela é muito característica quando a gente, no dia a dia, tenta fazer um combinado com a criança, sabe? Sim. Por exemplo, ela, sei lá, não está muito afim.
de fazer alguma coisa e você fala para ela, olha, mas o combinado não foi esse, né? A gente tinha combinado que primeiro você ia fazer tal coisa para depois fazer outra coisa, né? Então a gente está ali de alguma forma tentando mostrar para ela que tinha sido feito um combinado prévio, mas ela não está querendo muito aquele meio do caminho ali, né? Fazer aquele outro bloco de momento. Então os combinados entram muito, muito aí. Só que se a gente está falando de uma brincadeira, e a brincadeira é legal que ela seja motivadora, que ela seja interessante, uma brincadeira não pode virar um combinado, gente. Porque um combinado não é tão divertido quanto uma brincadeira. Faz sentido para você? Claro, faz muito sentido. E aí, pensando então, né, Lincoln, eu pensei em trazer aquele nosso famoso exemplo na motivação intrínseca dos brócolis, né? Então, a gente traz aquele famoso brócolis todo animado para a criança na sessão, porque ela precisa comer os brócolis por conta da dieta dela, né? E a gente quer ensinar. E essa criança nunca comeu algo verde tão bonitinho, né? E a gente não vai forçar. E aí a gente descobre que essa criança gosta tão de brincar de cavalinhos, né? Então eu coloco a criança nas minhas costas, levo ela para correr, para brincar de cavalinho. De repente o cavalinho começa a perder energia. Aí eu vou pegar um pedacinho de brócolis, eu mesma vou colocar na minha boca, vou comer o brócolis, e vou dizer para a criança: eu fiquei um pouco fraca, mas eu tô com fome, eu vou comer um pedacinho desse brócolis para restaurar a minha energia. E como todo esse brócolis divertido com olhinho. Nossa, o meu brócolis, né? E aí eu pego a criança novamente nas minhas costas, volto a oferecer o cavalinho. Faço isso durante alguns ciclos. Quer completar, Lincoln? Sim, sim. Eu acho que isso ilustra bem o que a gente está querendo dizer, né, sobre a motivação intrínseca. Em que sentido? Para que a gente possa tentar tornar mais próximo de nós mesmos, o que é desafiador para a pessoa, né? Em muitos momentos a gente quer que a criança experimente o brócolis se a gente não dá esse modelo. Então a gente está associando algo que para ela talvez seja novo ou não muito desejado, a algo que seja divertido. Associando com uma ação que ela já gosta de receber e que ela fica motivada, né, de se envolver. Se ela adora essa ação motivadora, essa ação de subir nas suas costas e receber o cavalinho, as chances dela permitir que você coma brócolis perto dela são muito maiores do que você virar para ela e falar assim, senta aqui na mesa e vamos comer brócolis. Como por E exemplo, né? existem algumas pessoas do espectro, por conta dessa hipersensibilidade, que ela não consegue sentir o cheiro do brócolis, ela não consegue tocar no brócolis. Então, a gente não vai obrigar ela, nesse momento, a fazer nada disso. Quem vai comer o brócolis é a gente. Depois de alguns ciclos dessa brincadeira, a gente pode pedir que essa criança dê o brócolis na nossa boca. Mais ainda, esse brócolis vai vir um pedacinho no garfo, ela pode pegar no garfo. A gente vai estar dessensibilizando ela também, né, com relação ao brócolis, e ela coloca o brócolis na nossa boca Sim, e a gente torna a oferecer essa ação motivadora sim. de cavalinho para ela. Então, Jéssica Mancini já está perto, próximo da minha região, já está me entregando aqui da minha sessão de brócolis. Não entrega não, viu, Jéssica? Essa Vamos lá. sessão é maravilhosa! Vamos lá. É uma das minhas favoritas! Uma coisa que eu acho que é super importante evidenciar nesse exemplo que a Van está trazendo é que a gente vai se propor a, além de ser modelo, construir uma ponte de afinidade, sabe, junto com a criança, né? Então, se a gente quer motivar ela a buscar a relação conosco, a gente precisa se tornar interessante, sabe? A gente precisa associar coisas que ela goste na nossa prática com ela, na nossa relação. Então, aproveito até para falar, agora nesse bloco de momento, né, sobre como é importante a gente se apaixonar pelos interesses da pessoa. Né? A Perfeito. gente construir essa ponte de afinidade mesmo com ela, sabe? Para que ela possa olhar para a gente e falar assim, nossa, a Vanessa também gosta disso, o Lincoln também gosta disso, então deixa eu ir lá brincar com eles. Sim, porque com isso a gente constrói memórias afetivas, né? A criança não comeu o brócolis, a gente não forçou ela a comer o brócolis, e a gente está dessensibilizando, trazendo isso de uma forma alegre e motivadora para ela, para que ela queira fazer mais, né? Que ela queira estar mais com a gente. E por isso que a gente também se apaixona aos interesses dessa criança, né? De interesses, inclusive interesses restritivos. A gente não tira os interesses dela.
né, os interesses mais profundos dessa criança. Sim, Criança, adolescente, adulto no espectro, sim. né? Então, com certeza, eu acho que utilizar os interesses dela para construir eh, essa ponte de afinidade, né? Se apaixonar por aquilo que ela gosta, faz parte do nosso trabalho e é uma delícia, porque a gente tem assunto com a criança, né? Se você quer Sim. conversar com alguém, você não conhece muito aquela pessoa, você vai buscar saber do que aquela pessoa gosta, para que você tenha diálogo com ela, que você tenha assunto, que você tenha troca. Então, acho que por isso a gente quer se apaixonar por isso, pelos temas, pelos interesses da pessoa. Por isso que grande parte do meu trabalho é assistir desenho no YouTube, é ver os filmes que a criança gosta. Por exemplo, eu ainda tenho uma missão para hoje ainda, assistir Universidade de Monstros para fazer uma sessão com meu amigo Davi amanhã. Que eu não lembro desse filme, de cabeça que já tem um tempo. Então vou precisar assistir o filme para poder me apropriar dele, para programar a Sim. sessão com ele. Então, E tem uma outra coisa que eu lembrei, que, por exemplo, vamos supor que nessa sessão a criança não come o brócolis, né? A gente para a brincadeira, a gente deixa de oferecer o cavalinho, né? Não, a gente continua oferecendo o cavalinho, a gente continua dando de graça o cavalinho, porque a gente quer que ela continue motivada, a gente quer que a gente não quer perder essa oportunidade de trabalho com essa criança, porque quando a gente para, as duas pessoas perdem a oportunidade de trabalho. sim. Eu perco a oportunidade de ajudar essa criança adquirir mais uma escala nessa habilidade e a criança também perde, né? Porque aí eu deixo de oferecer isso para ela porque parece que não fez sentido, né? Então a gente continua assim oferecendo mesmo que a criança não aceite naquele primeiro momento. A gente vai aos poucos, a gente espera o tempo da criança, né? Não é uma barganha nem um combinado, lembra? É uma brincadeira. Se é uma brincadeira, ela não precisa fazer, ela pode fazer se ela estiver confortável para realizar a ação que você sugeriu, ou enfim. Acho que é muito, muito gostoso falar disso, né? Então, só para resumir, a gente não vai no sentido contrário do que a pessoa quer. A gente vai junto, sabe? A gente vai junto com ela, justamente para poder mostrar que, olha, a gente também pode ser tão interessante quanto isso que você gosta. A gente também Sem pode julgar gostar das esses mesmas coisas interesses, que né, você Lin? gosta. Que a Jaque está Sim, falando, sem julgar esses interesses, né? A gente não julga esses interesses da criança, porque se ela tem esse interesse, alguma coisa ela está querendo descobrir com isso, né? sim. E E dentro disso me lembra muito uma criança que eu trabalhava e ele era apaixonado por barata. Assim. E assim, dentro de uma equipe que só tem mulher, pensa ter que trabalhar com barata. Foi um pouco difícil, né? E aí a gente acabou que a gente teve algumas ideias, a gente criou algumas estratégias, então de trazer conteúdos, conceitos cognitivos e acadêmicos para dentro da atividade das baratas. Então a gente tinha baratas pequena, média, grande, a gente tinha baratas de cores diferentes, a gente tinha baratas com números, e essa criança gostava de muitas baratas. Ele gostava que desenhava as baratas. Então a gente tinha que desenhar, recortar. Então, pensa o tanto de habilidades que a gente conseguiu construir com essa criança, nessa atividade, né? E a gente trabalhou com as metas da nossa tabela da Inspirados, né, para fazer essa construção dessas atividades. E a gente aumentou o repertório de ciclo de conversação com a criança, nesse interesse que era único e restrito dessa criança. Com certeza, Van, esse exemplo é muito marcante e acho que ele caracteriza muito, né, o oposto do que as pessoas fazem. Normalmente, quando a pessoa quer interagir com uma pessoa com autismo, ela chega mostrando o que é interessante e motivador para ela, enquanto adulto. E quer que a criança se flexibilize para poder brincar junto, sobre o que o adulto quer, sobre o que é interessante para o adulto. Né? Só que dentro da nossa proposta, como a gente falou na live anterior, né, com a Jaque, a gente é responsivo e nesse sentido motivacional, a gente vai se apropriar mais a fundo, a gente não vai ficar na superfície não, a gente vai conhecer mesmo o nome dos personagens, justamente para poder dialogar de igual para igual, viu? Para que a gente tenha esse bate-bola gostoso, né? E nesse processo é muito legal. é, Alguém perguntou aqui, que determina o que é legal ou não, né? É verdade, sem julgamento, foi o Exato. que a gente falou. Eu acho que é muito importante
é quando você percebe que você não está sendo julgado por quem está do seu lado, né? Você fica mais à vontade, mais confortável naquele espaço. E acho que a gente podia dar um exemplo, Van, agora sobre, por exemplo, como que a gente constrói afinidade com uma criança que não tem interesses por temas, né, que a gente está falando até o momento, mas ela tem interesse por movimentos ou por alguns objetos. Eu acho que o primeiro passo na nossa abordagem, né, que vocês falaram um pouco, né, na live anterior, a gente constrói o vínculo. Esse é o ponto fundamental. Antes de trazer a motivação e tudo mais, a gente vai trazer o vínculo. Mas aí, depois que a gente constrói esse vínculo, a gente vai trazer nos outros interesses. A gente pode trazer a nossa expressividade, né? A nossa expressividade facial, nossa expressividade na voz, gestual. A gente pode trazer, sabe o que, Lincoln? Olha, eu trouxe uma coisa aqui. Acessórios diferentes. Sim! Se a criança gosta da galinha pintadinho do galo carijó, então, ó, pó, você pode trazer tudo dentro do seu curso, variar a sua voz, né, de forma diferente, cantar músicas diferentes para essa criança, ser bem expressivo para ela, né, porque a gente chama atenção sem precisar da atenção, de chamar atenção realmente, né, e chama com construções, né, Lin? Sim, é o que eu falava, Continua. né? Acho que a gente dá motivos para que ela queira se conectar com a gente. A atenção não deve ser solicitada, a atenção deve ser conquistada. E quando a gente está se apropriando dos interesses dela, né, está conhecendo aquilo que ela gosta, tentando se apaixonar pelos interesses dela, e a gente ainda utiliza a nossa expressividade, que é o que você está citando, eu acho que a gente aumenta muito as chances dessa pessoa querer interagir com a gente, né? Então, se a gente usa a nossa expressividade de voz, face, corpo, traz acessórios, coisas que ela goste. Então, vou dar um exemplo A claro. gente Se a se torna criança gosta... irresistível, né, Lincoln? A gente Exato. se torna irresistível, somos pessoas irresistíveis para essa criança. Não há Sim. nada que a gente não faça naquele momento que ela não vem brincar com a gente, né? Então, por exemplo, se a criança gosta do Bob Esponja, e ela adora ver o Bob Esponja, o desenho do Bob Esponja, num determinado dia, eu posso chegar com a temática do Bob Esponja. E eu vou treinar em casa lá, de repente, falar: e agora? O que será que aconteceu, Patrick? Todos vamos lá? Enfim, e já fazer uma voz do Bob Esponja, tentar brincar com isso, para que ela olhe de uma maneira diferente para você, sabe? Porque ela vai perceber: nossa, eu conheço essa voz, mas espera aí, essa voz não é do tio Lincoln. Essa voz é do Bob Esponja! Ah, ele também deve gostar do Bob Esponja. Pronto. E aí ela já está dando mais disponibilidade para a conexão naquele dado momento, né? Então, sem dúvida nenhuma, uma grande dica para a gente construir, né, essa motivação intrínseca, essa vontade, sabe? Aquela chamazinha da criança vir te buscar, o prazer que ela tem de se relacionar com você numa determinada atividade, é utilizar os elementos expressivos, não só do seu corpo, mas que compõem, né? Como você trouxe essa peruca que é o máximo. A gente costuma ter vários óculos diferentes, narizes, enfim. Lojas de festa e decoração são as mais visitadas, né? Vale lembrar que a gente, como a gente não trabalha só com crianças, né? A gente trabalha com adultos e adolescentes. Então, assim, para você, profissional que trabalha com adolescente e com adulto, a gente ajusta essa nossa expressividade de acordo com o nível de desenvolvimento dessa pessoa, né? Então, eu não vou chegar com um adulto que tem um cognitivo num outro estágio, falando como, né, a galinha pintadinha ou qualquer outro personagem. A gente vai ajustar. A gente ainda vai trabalhar com ação motivadora, mas aí ela é ajustada de acordo com o estágio dessa pessoa. Né? É importante a gente lembrar disso. Sim, sim, sem dúvida. Acho que foi a Karina que comentou há tempos atrás aí que ela tem um paciente que adora dinossauros e ela vai sempre querer brincar com o dinossauro dele e ela não deixa, e ele não deixa, né? Karina, se for esse o caso, tente ter os seus dinossauros ou até mesmo se ele não permitir que você fique com dinossauros também, porque toda vez que você pega um dinossauro, ele vem e pega o seu e vai lá para o cantinho dele, deixa. Não precisa pegar outro dinossauro que você já sabe que esse processo está incomodando ele dentro da sua sessão responsiva. Então, o que eu sugiro que você faça? Vai fazer um desenho de dinossauro. Né? Vai demonstrar para ele que você também curte dinossauro de forma genuína, né? De outras maneiras. Okay?
Acho que isso pode ser bem interessante. O que você acha da gente falar um Pode ter pouquinho partes de agora? um quebra-cabeça de dinossauro e trazendo um pedacinho do Sim, rabo e criando aqueles. O que será que vem agora? E essa construção pode ser também. Ela vai formar um único dinossauro, mas as partes vão ser de várias espécies de dinossauro. Ela vai ter um dinossauro super diferente, então, com cabeça do tiranossauro, com rabo do Rex e assim por diante, né? Pode ser algo bem diferente e interessante para essa criança, então, né? sim, sim, sem dúvida. Quebra-cabeças são super bem-vindos, porque além de estimular diferentes áreas do desenvolvimento, né, são bem divertidos e você tem diferentes peças e você pode programar diferentes ciclos. Eu queria dar um exemplo agora para tentar deixar mais claro para o pessoal como que a gente, por exemplo, pega o interesse da pessoa e transforma ele em algo que vai motivar ela, sabe? A querer brincar com a gente. Por exemplo, se a criança gosta de bolha de sabão, e vamos supor que ela já consiga fazer a bolha de sabão, né? Então, imaginando isso, né, ela pegou uma pote de bolha de sabão, ela está lá. Lembra, se eu quero conquistar a atenção dela, eu vou demonstrar afinidade, eu vou demonstrar que eu também gosto de fazer aquilo ali, e de repente eu estou com o meu pote de bolha de sabão fazendo lá, mas eu não estou ali assim, ei, olha para mim, aqui, aqui, não. Imagina que eu peguei e estou fazendo a minha bolha de sabão lá também, tentando ver o que de interessante pode ter para mim, naquele ato de fazer a bolha de sabão, e de repente a criança olhou para mim. Ok, nessa hora que ele olhou, é a hora de eu colocar um plus, sabe, na minha ação. De repente ofertar para ela, associado com algo que ela já gosta, que é a bolha de sabão, outra coisa que ela goste. Seja a imitação de um personagem, seja uma simples onomatopeia, por exemplo. Se ela olhou para você, você simplesmente quer fazer, talvez ela goste disso. Ou se é uma criança que gosta mais de sons expansivos, você vai para essa área também. De repente você vai lá e faz um estoura as bolhas tipo um ninja. Enfim, você vai colocar, associar algo que ela já gosta de fazer sozinha, só que com a sua performance expressiva. Se ela gostar de ver você estourando as bolhas de sabão, por exemplo, como ninja, talvez ela largue o pote de bolha de sabão dela e queira que você faça a bolha de sabão para ela. E olha que legal aí, ela está se divertindo durante esse processo de interação, ela poderia fazer sozinha a bolha de sabão, mas não está querendo fazer com você. Porque você está sendo muito divertido nesse bloco de momento agora, associando várias coisas que ela gosta. Então a gente pode também cantar com a criança, né? Músicas que ela gosta que você cante com ela. Ou músicas que ela também não canta. Uma criança que, de repente, que ainda não tem a comunicação verbal desenvolvida, mas ela gosta de te ouvir cantando para ela. Você pode cantar, pode trazer acessórios, pode se fantasiar com a roupa do personagem, da música que ela gosta, né? E aí você vai construir. Então, essas são as nossas ações motivadoras que a gente oferece para a criança, né? E lembrando que a gente oferece ação motivadora de graça. A princípio, a gente não pede nada para a criança. A gente oferece porque a gente quer estar ali com ela, a gente quer construir esse vínculo com ela, construir uma brincadeira prazerosa, divertida, né, Lincoln? Então, e aí muitas pessoas perguntam, né? Não, mas cara, por que que vocês não vão logo direto, pedem, solicitam aquela meta que vocês já separaram para ela desenvolver lá? Por quê? A gente acredita que o cérebro, para que ele tenha uma aprendizagem otimizada, ele precisa, sabe, se emocionar. Ele precisa estar feliz, ele precisa ter um registro positivo sobre aquilo que aconteceu. Então, se ela gostou daquilo, ela vai buscar aquilo novamente, que é o que a gente deseja no final das contas, que ela nos busque para se conectar, para interagir. E dentro dessa interação, sem pressa, a gente vai colocar as nossas metas. Então, como a Van acabou de bem colocar agora, no início a gente oferece de graça. Oferecer de graça é que é só aquela ação, né? Eu estou estourando as bolhas de sabão como ninja lá e fiz uma pausa. Ela simplesmente olhou para mim, eu sorriu, na mesma hora eu volto a fazer a bolha de sabão estourar. Ciclos mais para frente, se ela estiver muito motivada por isso, aí sim eu vou colocar uma solicitação ali que tem a ver com uma meta prioritária do desenvolvimento dela. A emoção ela é a cola da memória, né, Lincoln?
Então, dentro da nossa abordagem, a gente quer que as crianças aprendam verdadeiramente de forma genuína, para que elas generalizem o aprendizado, né, dentro das atividades que a gente promove, dentro das brincadeiras que a gente promove, né? A gente realiza, então, atividades motivacionais. E o que seriam atividades motivacionais? Né? Seriam para a gente consolidar, então, esse aprendizado através de memórias positivas. Existem pessoas que conseguem também aprender com memórias negativas. E aí eu tenho um exemplo de uma pessoa que aprendeu a matemática com aquela palmatória, sabe? Aprendeu a fazer tabuada, aprendeu a fazer conta, mas eu acredito que ela não aprendeu com a memória positiva, né? Com a memória afetiva. Tanto que hoje essa pessoa hoje é um adulto, né? E ele não consegue ensinar matemática. Ele é ótimo, ele faz todos os cálculos, ele não gosta também de usar calculadora, né? Ele não consegue usar calculadora. Ele aprendeu, mas não consegue mais também passar esse conhecimento. Uma coisa que marcou de forma negativa a ele. Ótimo, ótimo exemplo, Van. E é disso, exatamente disso que a gente está falando, né? Quando você associa emoções positivas, você vai buscar aquilo de novo, vai ter prazer de se envolver no processo. E aí é muito importante a gente frisar como, né, fazer essa combinação do que interessa à criança, em como a gente vai oferecer, em como vai motivar, como vai dar motivos para ela querer se conectar com a gente. E aí uma pessoa perguntou, que falou aqui, eu não lembro o nome, que às vezes passa rápido, eu não consigo acompanhar tudo, mas é que o filho dela é adolescente, tem 13 anos, e ela perdeu essa fase. Olha, eu acredito muito, independente da faixa etária da pessoa, que todos gostariam ou gostam de se divertir. E aí é preciso que a gente mapeie as atuais formas que ele gosta de se divertir, as atuais conexões que ele tem com você ou com outras pessoas, ou as atuais preferências dele, né? Isso nos dá pistas do que ele pode curtir. E gradativamente a gente vai tentar se colocar na conexão com ele, né, de forma prazerosa e respeitosa. Então, ele pode ter 13 anos de idade, pode ter 15 anos, pode ter 17 anos de idade, mesmo assim ainda participar de um jogo interativo. Né? Vou dar um exemplo aqui, inclusive até de um dos cursos que a gente vai lançar, que está no forno já para sair, Ótimo, que é fala um o... pouquinho desse curso, é legal para falar com o pessoal. Sim, é um Spoiler. curso... Exatamente, né? Vamos ver se o pessoal não fica bravo comigo lá. Mas é um curso de sessões interativas online, onde a gente vai ensinar para os profissionais um formato de sessão que talvez seja um pouco diferente. Não melhor nem pior, diferente do que eles estão acostumados a oferecer para a família e as crianças. Eu estava lembrando agora de um adolescente de 16 anos que também, até mesmo no presencial, ele não tinha tanta interação quanto ele está tendo agora, viu? Nas sessões interativas online. Não sei ainda se é porque tem a distância da tela, ou se é porque o responsável está participando do lado dele, mas eu sei que o negócio está bombando em relação à oportunidade de desenvolvimento e ele super se divertindo. Mas para resumir, a gente vai para jogos que tem a ver mais com a faixa etária dele, né? Se cognitivamente ele já consegue, a gente vai para um campo minado, a gente vai para uma brincadeira de charadas ou de caça ao tesouro e correlacionando com coisas que ele gosta. Eu sei que eu estou falando de forma geral, né? Mas é porque eu não conheço um menino de 13 anos, o adolescente. Mas era só para que fique claro que mesmo enquanto adolescente, a gente vai promover brincadeiras que são lúdicas, que são motivadoras também para ele. O link eu estava rodando aqui porque passa muito rápido e eu não consigo ver as perguntas. Então eu dei uma voltada. Teve uma pessoa que eu não achei o nome agora, mas ela falou que está precisando de cursos no Rio de Janeiro. Então, só para avisar vocês que a gente, por conta dessa pandemia, a gente está um pouco parada com a nossa agenda de cursos, né? Até se vocês entrarem no site, vocês vão ver que está um pouco parado lá. A gente não tem previsão, mas por isso que o Lincoln está falando do curso dele, a gente vai começar a lançar alguns cursos online. Então, fiquem ligados na página, no Instagram, na página da Inspirados, porque vocês vão ver outras divulgações aí que a gente vai conseguir chegar até vocês na casa de vocês. Sim, vai ser ótimo. E eu estava lembrando de uma frase que eu utilizo com algumas famílias já há algum tempo, que ajuda eles a lembrarem, né? Esse princípio da motivação intrínseca. Brincadeira forçada não é brincadeira. Se você estiver forçando uma brincadeira, para
que brincadeira precisa ser divertida para os dois lados. Ou seja, se a criança não está demonstrando que está curtindo o que está acontecendo, olha, dá um pause aí, porque não vai rolar se você continuar. Ela não vai associar emoções prazerosas a isso. Sim. E aí, pensando em emoções e aprendizado, eu queria falar um pouquinho, então, de algumas funções do nosso cérebro de forma bem rápida, né? Porque quando a gente pensa em emoção e memória, a gente está falando do sistema límbico, que é o sistema que trabalha a emoção e a memória. Aí eu trouxe, então, um desenho aqui, né, para vocês darem uma olhadinha. Nós temos, então, no sistema límbico, aqui, ó, o hipocampo, né? O hipocampo, então, ele é considerado a sede da memória, onde ficam armazenadas as nossas memórias dentro do nosso cérebro. E ele é um componente muito importante no sistema límbico, ok? Depois a gente tem aqui, ó, o hipotálamo, uma partezinha verdinha aqui, ó, bem pequenininha, né? O hipotálamo, ele também faz parte do sistema límbico, ó, vou colocar um pouquinho mais aqui para vocês verem. E ele é quem regula os padrões de emoção e de comportamento. Então, é nele que vai ter aquela sensação de raiva, de dor, de fome, de tristeza, né? São essas sensações que vão estar aqui no hipotálamo. E aí tem uma parte bem importante aqui, ó, pequenininha, que é a amígdala, né? A amígdala, ela está totalmente ligada à relação de emoção, né? Ela é o aprendizado emocional. Então, a gente percebe que uma coisa não fica sem a outra. A gente precisa, então, da amígdala, do hipotálamo e do hipocampo. Então, para adquirir esse aprendizado de forma afetiva, né? Então, é só para a gente ter um pouquinho de conhecimento por que a gente trabalha todas essas coisas dentro das nossas brincadeiras, né? Sim, sim, é importante, né? Porque tem pessoas que vão querer buscar, né, os porquês, né, de forma mais a fundo. É, Então vamos lá, eu estava pensando agora, Van, né? Vou dar Sim. continuidade numa resposta aqui que acho que pode ser a dúvida de muitas outras pessoas. Ok. Acho que a Rosemary estava falando, ou Rosemary, desculpa, do filho dela de 3 anos, falou: olha, mas ele descobriu o GTA, que é um jogo muito violento, né? E obviamente eu acho que ela não queria que ele continuasse jogando, e tá difícil de tirar ele desse jogo. Então, é bem importante que a gente tenha em mente o seguinte: o jogo GTA é um limite? Se ele não for um limite, você permitir que a criança tenha acesso a esse jogo, se não for um limite, aí o que eu sugiro que seja feito? Você vai tentar de alguma maneira gostar de alguma coisa desse jogo, ok? Para que você possa construir essa afinidade com ele. E vai tentar, obviamente, promover brincadeiras ou atividades, né? Que ele já, atividades que eu quero dizer são atividades de entretenimento, de diversão, né? Que ele já é um adolescente de 13 anos, que tenham a ver com esse tema do GTA. E tem como a gente fazer isso. Você pode fazer um jogo de tabuleiro. Não sei se ele já consegue fazer jogo de tabuleiro, mas um jogo de tabuleiro do GTA, por exemplo. E o GTA acho que tem esse lance de você se movimentar na cidade, né? Então você pode pegar um jogo de tabuleiro do GTA que você vai confeccionar. E ali dentro vão ter coisas que você acredita que vão ser mais saudáveis para o desenvolvimento dele. Agora, se o jogo for um limite, e aí a gente precisa conversar como dar esse limite. Aí é outro papo, viu? Mas aí fica à vontade Isso me para entrar em lembra contato uma no sessão. privado, se você quiser. Isso me lembra uma sessão sua que a criança gostava de ficar assistindo sempre os únicos trechos de uma luta livre. Eu acho que é bem legal esse Sim. vídeo. Então, é parecido, né? Quando a circunstância é Sim. que a criança não recebe esse limite, né? Ah, o Murilo de São Paulo, na época, ele estava adorando assistir vídeos no YouTube, paródias do Harry Potter e um monte de coisas. E na época, acho que ele estava com 14 anos, se não me engano, ou 15. E quando eu fui para a casa dele, a família virou e falou assim: Nico, você quer que a gente tire o computador dele lá? Né? Eu vi que na sessão de vocês, a sessão interativa lá, né? Ela não tem meio eletrônico, né? Então vou tirar o computador, né? Ele fica quase 24 horas do dia no computador, não sai nem por reza brabo, então a gente tira, né? E você vai chegar, eu falei, não, senão ele vai mediar para o resto da vida, né? Chegou o Lincoln, tirou o que eu mais gosto de usar. Se não tirou antes, não foi dado o limite antes, não vai tirar agora. A gente tenta se virar, né? E aí foi muito legal que nesse início de sessão, ele estava assistindo lá o videozinho dele no YouTube, eu perguntei se eu podia entrar, ele disse que sim, beleza, eu entrei, a gente ficou lá. Eu só demonstrando interesse pela mesma coisa que ele, né?
construindo a ponte de afinidade que nós falamos anteriormente. E ele percebeu que eu estava gostando. Daí então ele dava pause no vídeo, no momento que ele gostava, olhava para mim e ria. Daqui a pouco a gente já estava rindo juntos da mesma coisa. Daí a pouco ele deu pause, no momento que explodiu alguma coisa lá, nessa hora que explodiu, eu explodi, eu fingi que caí para trás assim, em cima do sofá e ele se acabou de rir. Se acabou de rir. Dali para frente, foi construída uma brincadeira onde, tipo, eu não lembro muito bem, mas era como se tivessem campos minados no chão, e eu ia pisando e ia explodindo também, né? E ele se acabando de rir. E aí, sabe, quem voltou a atenção para a tela do computador fui eu. Eu falei, agora vamos botar essa cena aqui. E ele olhando para mim, tipo, não, mas peraí, continua lá. Era só Esse para não é o Dudu que demonstrar. vai me proibir, né? Que vai querer desligar do que eu gosto. Exatamente, ele percebeu isso e ficou muito mais flexível e confortável também, né? De forma gradual, a gente foi deixando de usar o eletrônico e se conectando diretamente em outras atividades. Então isso eu acho que é bem importante, né? A pessoa sente quando a gente quer que ela pare de fazer algo. Então a dica Eu tô valiosa atendendo para... uma criança, eu tô atendendo uma criança, o Henrique de Salto, e ele é um garotinho de 5 anos e ele tem interesses por eletrônicos antigos. Então ele gosta daquelas televisão pequenininha, tubo, celulares daquele tijolão, né? Então assim, a mãe fica procurando essas coisas porque ele quer ter em casa. E aí um dia eu cheguei e ele tinha ganhado uma TV pequenininha, ele fala pequenininha, né? É uma TV pequenininha, eu não sei quantas polegadas, mas é bem pequena. E ele queria ligar na sessão. Ela falou assim: Nossa, vai acabar com a sua sessão, né? Eu falei assim: Não, pode deixar a TV aí, isso não é problema. Dali a pouco eu sei que ele ligou a TV estava funcionando, mas ele estava muito mais interessado em brincar comigo e só manteve a TV lá ligada por conforto mesmo, né? Para ninguém mexer na TV. E a gente toda engajada. Aí ela chegou e falou assim: Eu não acredito que ele tá brincando com você e nem ligou pra televisão. Nenhum terapeuta conseguiu tirar ele da TV. Mas eu falei, mas eu não tirei ele da TV, a TV continuou Sim. lá. Então, a pessoa percebe. E curioso, Van, que a gente, se fizer uma analogia, né, para a nossa vida adulta, vamos parar e pensar. Se eu quero me relacionar com uma pessoa e eu já me aproximo dessa pessoa querendo que ela mude, ela vai querer ficar do meu lado? Não. Não vai, cara. Não vai. Então, para construir afinidade, você precisa demonstrar interesses similares. Só que não adianta, no início de uma relação com uma pessoa que tem um diagnóstico, que tem dificuldades no desenvolvimento social, eu pedir que ela se interesse pelo que eu desejo. A movimentação ao contrário. Eu preciso demonstrar interesse genuíno por aquilo que ela gosta, ok? E a partir disso a gente vai ampliando o universo de interesses. E aí a gente, sem perceber, já está construindo um cenário muito mais motivador para a conexão social. Eu quero dar um exemplo mais prático sobre a relação de motivação extrínseca e intrínseca, às vezes como isso oscila dentro do nosso trabalho, né? Mas a gente sempre com foco do que o mais produtivo, né, o mais gostoso é quando está rolando aquele calorzinho, aquela motivação intrínseca. Certa vez eu estava brincando com uma criança de um caça ao tesouro, onde eu escondia as peças de um quebra-cabeça. E aí a criança, ela no início só estava motivada por encontrar as peças do quebra-cabeça. Era tipo assim, vai logo, cara, me dá a dica de onde estão as peças. Só que aí eu comecei a fazer um monte de firulas. Essas firulas são a expressividade que a gente utiliza, né, para procurar onde estavam as peças. Então eu construí, né, peguei um objeto, na época era tipo de um tubo, aqueles reciclados de papel toalha, e comecei a fazer e fazia maior dramatização assim quando eu errava. E a criança gostou de me ver buscando coisas que estavam em locais errados. Então eu buscava encontrar uma pista para ela onde poderia estar a próxima peça do quebra-cabeça. Ela dava muita risada quando eu errava. O que eu estava semeando ali? Uma motivação intrínseca nela. Ela estava começando a curtir todo o processo. Ela não estava aguardando somente o quebra-cabeça. O que, de fato, nem era uma motivação extrínseca. Porque se ela quisesse, eu ia na hora parar o jogo do caça ao tesouro e entregar todo o quebra-cabeça para ela. Nem chegou a ser o caso. E aí, aos poucos, ela foi ficando tão motivada por me ver
errando, né, ao encontrar esse processo de forma expressiva, explodindo, caindo para trás, fazendo comédia pastelão, que ela se motivava muito na época, ela começou a curtir isso. E outras brincadeiras surgiram a partir disso. Então, é só um exemplo de como às vezes pode começar, né, a partir de uma brincadeira que tem mais cara de ser uma motivação extrínseca, ela só está esperando aquilo, né? Ela está até ansiosa, mas aos pouquinhos a gente vai plantando a semente ali e ela vai demonstrando mais interesse pelo processo. Outro exemplo, vai lá, desculpa, Van, estou falando sem parar. Não, pode falar, Lívia, continua, adoro os seus exemplos. Continua, pode falar esse exemplo que você pensou. Então, outro exemplo que a gente tem, vou pegar um mais simples agora, né? Eu falei de caça ao tesouro, que de repente já era uma criança, um pré-adolescente. Imagina que a criança adora ver objetos girando. Ela adora. E aí, obviamente, eu já malandra, não, olha lá, vi a live da Inspirados, a criança adora objetos girando. Vou oferecer para ela um peão. Peão, sabe? Sim. E aí eu fui lá, comprei, né, numa lojinha lá, um peão, ela vai adorar, haha! Aí chego lá abafando, olha só, João, tem um peão aqui, eu boto o peão para girar. E ela tá adorando ver o peão girar, o peão girando, o peão parou de girar. Aí o que eu faço? Ei, João, você quer que o peão gire? Então fala, gira! Mas talvez o João não esteja tão motivado agora para atender essa solicitação. Ele está interessado no peão. Você está mostrando para ela que pode ser interessante ao girar o peão, mas vai com calma. Vai com calma. Ela ainda não está sentindo tanta motivação em te ver girar. Ela só está olhando para o peão girar. Você está sendo o provedor desse movimento, né? Se ela conseguisse fazer sozinha o movimento do peão, talvez ela adorasse o peão, pegasse o peão, virasse para o lado, de costas para você e começasse a girar o peão. Tá, então o que a gente faz? Nessa hora é que você precisa associar coisas que ela gosta com o peão. Sim. Lincoln, tem uma pessoa aqui, ó, é a Carina Benidori Ribeiro, uma coisa assim. Desculpa se eu falei errado. Ela está dizendo que ela tem um filho com autismo, ele tem 7 anos, ele já fala tudo, mas eles estão trabalhando a ampliação do discurso. Pois ele fala do Sonic e do Super Mario, e não tem outro assunto. Ele fica chato para as pessoas. Aí ela colocou assim no outro coisa, está difícil porque as brincadeiras que criamos, ele enfia os Marios e o Sonic e não consegue flexibilizar o discurso. Eu tenho uma criança que adora esse repertório também, né? E ele também fica com esse discurso, e é como eu disse, a gente não retira isso a princípio, né? A gente vai explorar. E aí eu criei uma brincadeira do Super Mario e eu criei uma brincadeira também do Sonic. E uma das coisas que a gente fazia em determinadas etapas, na do Mário a gente trouxe moedas de verdade, ele tinha um cofrinho que ele ia colocando as moedas. E na do Sonic a gente criou uma com argolas, que eram como se fossem os anéis do Sonic, né? Então, às vezes eu colocava as moedas ou as argolas, depende do jogo que a gente estava, colocava mais no alto e eu tinha que criar estratégias para pegar essa argola ou essa moeda que estava lá. Então, às vezes, aí eu trabalhava um pouco de planejamento e execução de função executiva, aí eu falava, mas eu não sei como eu vou conseguir pegar. E aí a criança começava a trazer elementos, e às vezes eu deixava um banquinho próximo para ver se ela se aproximava, para dizer, ó, é só subir no banquinho que a gente consegue. Mas, óbvio, se ela subisse no banquinho, ainda não dava a altura dela para chegar, para ela pegar essa argola. Então, ela ainda ia precisar, por exemplo, de mim, alguma Sim. coisa para cutucar e conseguir pegar esse elemento, né, do jogo. E foi muito fantástico. E depois a gente começou a expandir. Então, em alguns momentos eu trazia alguma coisa que não tinha nada a ver com o jogo, né? Então, de repente, um ursinho passou mal no meio da brincadeira e a gente tinha que salvar esse ursinho para então poder passar para a próxima fase do jogo. Você vê? Eu trouxe um elemento pequeno numa grande estrutura de brincadeira, né? Aos poucos a gente vai acontecendo, não Ótimo. de uma vez. Ótimo exemplo, Van. E aí, esses pequenos elementos que você coloca, né? Às vezes a gente até mapeia com os professores da criança na escola quais são os temas que as crianças da escola estão gostando. Para que a gente já vá dando pinceladas ali, né? Então, se ele está gostando do Sonic, né? As crianças da escola estão gostando, sei lá. Diz um personagem mais maduro do que o Sonic aí. Que os adolescentes estão gostando.
Qualquer um. Ai, Como é, tem aquele, agora, não sei, eu aquela sei, eu pop, não como sei, é que mas o é? Minecraft, por exemplo, não sei. Minecraft é ótimo. Eu estava pensando de música, mas pode ser de desenho. Então, você pode trazer para o jogo do Sonic o Minecraft. Por que não? Vai ter um elemento do Sim, Minecraft dentro de toda essa estrutura. E assim, de forma gradativa, a gente vai mostrando para ele que o Minecraft também pode ser divertido. Não precisa ou fazer personagem da sentido, Marvel precisa. também, né? Pode Sim, acrescentar nesse jogo, né? não precisa ser fazer sentido, só precisa ser divertido, ok? E aí, uma coisa que eu lembrei daquele exemplo do peão, né, o que, que vocês podem pensar, né? Ah, tá, mas aí o que, que eu associo com o movimento do peão? Vai depender do que a sua criança gosta. Lembra da bolha de sabão? É o mesmo princípio, ok? A gente vai associar no momento em que estoura a bolha algo que a criança gosta. Eu tô dando mais uma olhadinha aqui, Lincoln, ver se tem mais alguma Eu estou pergunta. dando uma As olhadinha no pessoas nosso estão tempo, perguntando viu? se a live vai ficar gravada. Vai Vai, ficar vai. gravada, tá? Bom, eu Mas acredito mesmo que a vó assim, vai conseguir. gente, ó, torce, tá? Porque é a primeira vez, né? Mas também, se vocês precisarem, podem chamar a gente no privado, que nem o Lincoln falou no começo, tem o Instagram do Lincoln, tem o meu, tem o da Jaque, no próprio da Inspirados também, se vocês ficaram com alguma dúvida, e a gente não conseguiu ver aqui, peço desculpas, porque é muito rápido o que passa, eu não consigo acompanhar, eu tô até voltando aqui, né? Mas Sim. mesmo assim a gente se perde, né, Lincoln? E aí, esse processo é novo para a gente da live também, né? Eu tô sentindo a necessidade de eu fazer um resumão, sabe? A gente faltam 10 minutos para a gente fechar o nosso bloco de Vamos tempo lá, aqui, Lincoln, né? então vamos lá. E aí, o que eu fiquei pensando, né? Na minha cabeça, que é muito visual, é como se eu visse vários balãozinhos assim, né? Então, o primeiro balão, que eu vejo assim, tá, como estimular a motivação intrínseca numa pessoa? Primeiro, eu vou promover afinidade com ela. Como que eu promovo afinidade? Me apaixonando pelos interesses dela. Segundo, eu vou pensar em construir é, ações na direção dela que tem a ver com os interesses dela, ok? Posteriormente isso, né, ou até mesmo em paralelo, eu acho que eu vou começar a adicionar as partes expressivas do meu corpo também para tornar mais ainda motivadora a minha ação com ela. Então eu vou estar juntando o que interessa a ela com uma ação minha, para oferecer de forma espontânea e gratuita na direção dela, sem pedir nada. Okay? É para que ela perceba, nossa, eu gosto de Minecraft, mas com o Lincoln o Minecraft está muito mais divertido. Com a Van, o jogo do Super Mario, cara, ficou muito legal. Então, isso é o mais importante agora, para semear esse desejo dela de querer estar com outra pessoa. Ok? Ah, de novo, super importante, eu acho que é mapear as áreas de interesse da pessoa, para saber o que motiva ela e não o que te motiva. Você não vai pedir que ela se, tenha afinidade com você, é ao contrário, você que vai demonstrar a sua afinidade com os temas dela. Ah, tem uma mãe, acho que é mãe, ela tá falando que tem um filho de 5 anos e ela não consegue estudar com ele porque o interesse dele é só celular. A gente, então, acho que vale investigar o que que ele gosta no celular, que é exatamente isso que a gente está falando, né? Se apropria do interesse dele, né? Para você, então, conseguir trazer, por exemplo, as atividades da escola com esse tema, né? Então, se ele Sim, gosta do celular, mas ele gosta de um vídeo específico, que esse personagem do vídeo ou do jogo que ele está vendo no celular, ele possa vir, então, nessa folha de atividade dele, para ele, que ele possa engajar e você possa vir, por exemplo, vestido, né, com o personagem que ele gosta. Que aí a gente consegue, então, colocar a parte de aprendizado e a motivação dele nessa atividade que você está tentando propor para ele de escola. E lembrando bem, tá bem complicado para os pais hoje ter que aplicar, né, as atividades de forma remota, porque as escolas não estão funcionando, né? Então, assim, tá num outro momento. Até por isso que a gente está fazendo essas lives para tentar ajudar vocês nesses momentos, né? Que eu sei que tá bem difícil, mas a gente vai tentando. E lembrando que quinta-feira que vem tem outra live, né, Lincoln? sim.
Eu estou muito ligado numa pergunta que fizeram aqui que achei que foi ótima. Foi a Karina que fez uma pergunta e talvez seja a nossa última de hoje, a última pergunta. Vamos lá. E quando a criança só gosta de ficar jogando os brinquedos? Então, primeiro você precisa pensar se realmente ela está jogando os brinquedos porque isso motiva ela, se isso interessa a ela, ou se ela está querendo ver uma reação das pessoas que estão em volta. Okay? Se ela está querendo provocar de alguma forma, ou se ela está jogando os brinquedos em resposta à condução que está sendo feita. Então é preciso mapear o porquê, sabe, desse comportamento estar existindo. Mas suponhamos que ela goste de ver os objetos caindo, os objetos voando. Eu já trabalhei com várias crianças assim, é uma delícia. Porque tem como você fazer chuva de diferentes formas. Você pode pegar aquelas bolas coloridas de piscina, bota várias dentro de uma caixa e joga tudo pro alto. É bola de plástico, vai ser aquela chuva colorida. E se a criança realmente tem esse hiperfoco, se tem... Ah, você respondeu agora, né? É o caso de provocar, viu, Karina? Então eu pedi que você fale comigo no privado que a gente age diferente. Só vou seguir o meu exemplo aqui, porque tem crianças que vão querer ver os objetos caindo mesmo. E às vezes vai ser uma das poucas coisas que ela se interessa. E a gente pode produzir brincadeiras assim. Eu já fiz brincadeiras, por exemplo, com... Sabe aquela negócio de festa, esqueci o nome, que faz pô, estoura? Só que eu fiz uma Sim, eu também não sei o artesanal. nome daquilo. É tipo aquela chuva de confete, Eu sei lá, sei que o você que é, faz mas um não sei o estouro. nome daquilo. Enfim, eu fiz um artesanal. Como que é esse artesanal? Você pega aquele rolo de papel toalha, corta no meio, pega uma bexiga, coloca no fundo dele e enche de papel colorido ali. Você faz a chuva visual, só que sem o barulho. Faz só um pouquinho do plástico batendo aí, dá aquela chuva, aquele efeito que a criança adora ver. E aí, o que, que você E está mais legal oferecendo? porque dá para aproveitar, né, Lincoln? Porque você pode pedir para você pode ajudar com a criança a juntar aquele papel, colocar de novo e faz de novo, né? Porque tem uma ação motivadora por várias vezes com essa construção, né? Obrigado, Marlene. O nome desse objeto que a gente fugiu da nossa memória é chuva de prata. Então, assim, Aê! a Obrigada, chuva de prata Marlene! artesanal fica muito legal para aquelas crianças que adoram ver objetos caindo, que gostam desse estímulo visual. E vão ter outras que vão gostar do estímulo auditivo. E aí, para elas, a gente vai buscar construir uma brincadeira que tenha essa mesma essência. Estou lembrando agora de um boliche auditivo que eu já fiz e que ficou sensacional. Eu peguei diferentes garrafas PET e coloquei diferentes elementos lá dentro, que faziam sons diferentes. Em uma tinha guiso, em outra tinha milho, ok? Em outra tinha mais estímulos visuais. Aí quando você joga a bola para derrubar as garrafas, faz aquele misto de barulho. E a criança adorava, porque ela estava num momento em que ela tinha muito interesse nos estímulos auditivos. Então, ir na direção do que é relevante para a criança vai ser sempre interessante para construir essa motivação, né? Para dar motivos dela querer brincar com você. Mas lembre, não use isso como uma barganha, porque senão ela vai perceber, vai deixar de ser divertido e não vai virar uma motivação intrínseca. Lincoln, acabou, tá acabando. Mas, É, pessoal, semana que vem tem outra com o tema de com a Jaque e o Lincoln vai estar de volta. E eles vão ajudar vocês a como iniciar e manter as interações, né? Porque às vezes não é só iniciar, mas é como que a gente vai ajudar essa pessoa a manter a interação. Lincoln, adorei, obrigada, obrigada, pessoal. Boa noite e eu até que a próxima. agradeço. Eu que agradeço, Val, foi muito bom. Obrigado a todos vocês que participaram hoje. Sem dúvida, isso motiva a gente também a cada vez mais abrir momentos como esse. E foi muito divertido Van, estar aqui, lembrar dessa energia dos workshops, enfim. Eu espero que todos que acompanharam a gente aí participaram tenham gostado. E se ficou alguma dúvida, faz contato com a gente. E vocês já sabem, Sim, então, que em breve vão ter duas grandes novidades, certo? Vanessa já deu certo. spoiler de uma, eu dei spoiler de outra. Vão ter dois cursos novos da Inspirados e vão ser online, ok? Então fiquem ligados aí. Gente, grande abraço para todos e fiquem com Deus, viu? Tchau, tchau.